Fala, galera! Beleza? Começando aqui mais um Eduscast, hoje com meu amigo Brunão. Tamo junto. Muito feliz de ter você aqui, Bora. velho. Puta, eu e o Bruno, a gente tem história pra contar, hein, cara? História. Puta vida. Galera, muito feliz de estar recebendo o Bruno aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, porque assim, a história do Bruno já é uma história incrível e, mais ainda, é uma história que vem evoluindo junto com o próprio mercado digital, cara. Ele vai contar um pouco. Então, assim, o momento que ele chegou agora não é de um cara que começou ontem, né? Eu lembro que eu conheci o Bruno sei lá, desde 2018, 2019, e tem muita coisa bacana que veio evoluindo desde então. A gente vai falar um pouco disso com você, a gente vai falar sobre branding, sobre marca, sobre comunidade e toda a história dele que, cara, fez com que ele evoluísse até esse momento, né? É isso aí. Cara, começou lá atrás como agência e hoje a gente tá aqui junto, evoluindo. Vamos falar muito sobre percepção de valor, né? Como profissional, como produto, como marca. Então, fica até o final, que hoje a gente tem uma história muito bacana para contar e a gente tem muitas lições aqui que foram aprendidas na prática junto com a evolução do mercado, tá? Então, o nosso grande objetivo aqui, Bruno, é falar do quê, cara? De backstage mesmo, né? Eu acho que isso daqui não tem que ser um palco pra gente falar só das vitórias, né? Até porque nas vitórias a gente vê todo dia aí nas páginas de venda sendo vendidas. Então a gente quer falar da realidade do backstage. Por isso que a gente tá trazendo aqui gente que realmente, cara, vive o mercado de verdade, vive as dores, né? E tem muita história pra compartilhar, beleza? Então fica até o final, que, cara, o Eduscast tá esquentando e esse vai ser mais um episódio incrível pra você, tá bom? Muito bom. Bora lá, Brunão? Bora lá. Cara, vamos lá, man. Conta um pouco da sua história, fala um pouco de como você entrou no mercado e o que te trouxe até aqui, né? Porque já teve muita pivotagem de produto, de empresa até esse momento, né? Mas fala aí, cara. Total. Bom, primeiro, uma honra estar aqui, uma alegria. Fiquei muito feliz pelo convite. A gente recebe bastante convite, mas esse aqui foi muito especial, tá? Obrigado, tô honrado por isso. Vamos lá. Primeira coisa, como que começou, né? Começou com um contrato que eu fui numa pizzaria falar para eles fazerem uma gestão de rede social na época, né? O famoso social media. Isso em 2015. E eu cheguei lá e falei, cara, vou aí te ajudar a mexer no seu Facebook e tudo mais. E ele falou, quanto que é? Aí eu não tinha muito certo valor na minha cabeça, falei o valor que eu achava que eu merecia, né? E quanto que era? R$200. Falei, quero fechar Você merecia R$200. Entendeu? Eu achava que eu valia R$200. Falei, mas eu não valia não, eu valia 150, porque o cara me pediu desconto e eu tive que dar, né? E ele falou, 200, vamos fechar por 150? Eu falei, tá fechado. Então esse foi meu primeiro contrato, né? Foi R$150. E foi muito bom, porque foi a metade do aluguel que a gente tinha que pagar na época da Alessandra, que hoje é minha esposa, que na época era minha namorada, era metade do aluguel dela, que era R$300. Eu cheguei lá e falei, metade do aluguel tá pago, só falta mais 150. E a história começa por aí, porque nesse momento que eu falei R$200 e que a pessoa falou pra mim, vamos fechar por 150, eu podia ter feito uma balização de dizer, realmente é isso aí mesmo, eu tenho que fechar somente mais uns 10 de 150 pra eu ganhar R$1.500, né? Só que chegou um tempo que eu vi um cara falando que eu poderia cobrar R$1.500 por um contrato só. Ou seja, eu cobrava R$150, eu falei, se eu fechar 10, eu ganhei 1.500, mas aí veio um cara e falou, você pode ganhar 1.500 com um contrato. E eu falei, como? Não tem como. Eu falei R$200, o cara me pediu desconto para 150, como é que eu vou falar que é R$1.500? Não tem como. Aí era o Natanael Oliveira, bem nessa época. Foi nessa época, 2015, 16? Foi nessa época, era o contrato, como fechar a consultoria de R$1.500, eu fui lá, baixei a parada ali, falei, não, é impossível isso aqui, esse cara não entende da realidade, ele não sabe o que é viver em Paracatu, no interior de Minas Gerais. Pô, cidade de 100 mil habitantes e tudo mais, ele não sabe o que é isso, é coisa para quem mora em São Paulo, né? Eu pensei, isso só serve para quem mora em São Paulo. Mas eu quis entender. E a primeira coisa que eu vi foi que o que ele falava pra fazer era totalmente diferente do que eu tava fazendo. E aí foi quando eu comecei a entender que, na verdade, não é que não tinha como cobrar R$1.500, é que oferecendo o que eu tava oferecendo, era óbvio que não ia ter como eu passar daqueles 150. Então eu tive que mudar totalmente minha oferta, mudar totalmente meu posicionamento naquele sentido pra isso, né? Ou seja, não tinha a ver com o produto em si, tinha a ver com como você embalava esse negócio, né? A oferta, o posicionamento. Isso, exatamente. Tanto que nessa época a gente vendia curtida, vou te ajudar a ter mais curtida no seu Instagram. Isso ainda era novo. Facebook era novo, então você vendia isso, pô. Né? Alcance. Eu chegava lá e falava, quantas pessoas você alcança com esse seu panfleto aqui? Alcanço tanto. Olha quantos que eu te alcanço aqui com um post patrocinado. Então a gente vendia alcance. E aí eu vi que ele vendia outra coisa. Ele vendia conversão, venda, né? Vendia o resultado, né? A transformação e não o produto em si, né? Isso. O produto é o meio para você chegar lá, né?
Então, aí as outras agências que foram sendo criadas na época, né? Vendia também a mesma coisa. E eu mudei meu discurso. Cheguei falando, ó, vou começar a vender pra você agora resultado. Telefone tocando, cliente pedindo pra comprar. Você quer isso? Isso é importante pra você? Então, só de ter mudado o meu discurso e ter feito algumas coisas além disso no meu posicionamento, as coisas começaram a mudar. E já vou adiantar a história logo, que o que eu fiz foi começar a vir para evento em São Paulo. Então, imagine que eu morava lá em Paracatu, né, no interior de Minas. Era o cara que, né, chegava lá de bicicletinha e tudo mais, não era visto como alguém que estava começando. Chegou um momento que eu comecei a pegar avião e vim para São Paulo para aprender. Vim nos eventos, como os eventos que Eduz tem, vim nos eventos, né, participar dos encontros de masterminds. E aí, o que começou a rolar? Quando eu comecei a postar foto no avião, né, indo estudar em São Paulo, eu voltava para a cidade, eu voltava mais rico e inteligente. As pessoas falavam, agora você estourou, né, cara? O que foi? Não, você só vejo você em São Paulo, só vejo você voando de avião. Caraca. Então, a percepção de valor sobre quem eu era como profissional começou a aumentar muito. Ao ponto de um dia, eu já ter trocado essa coisa de ter mudado o meu discurso e ter começado a me posicionar como alguém que vinha para São Paulo para poder estudar. E o dono dessa pizzaria, ele me ligou uns 2 anos depois. Esse que me pediu desconto dos R$200. E aí ele me falou assim, cara, tem uma oportunidade para você aqui agora na pizzaria. Eu falei, show, bora. Ele falou o seguinte, eu quero te propor para você ganhar R$5.000 por mês, mais porcentagem das pizzas vendidas. Vai dar de 12 a 13 mil. Mas eu sei que você tá num outro momento agora, você tá só voando para São Paulo, agora você virou outro cara, então eu tô te propondo para ver se você aceita. E aí eu falei, ó, cara, infelizmente eu vou te pedir desculpas, mas eu não consigo aceitar porque eu tenho outros projetos agora que eu vou fazer que vão me dar mais. Aí ele falou, tudo bem, mas eu já imaginei mesmo, agora você tá neutro. Então, naquela época, não é que o cara, ele não podia me pagar R$200, é porque ele olhou pra mim e falou, esse cara, se eu falar com ele que é R$150, ele vai aceitar. A sua percepção de valor te precificou naquele momento, né? R$150. Caraca, meu, e essa mudança iniciou com a mudança de ambiente, né? Mudança de ambiente. Cara, olha, isso é um insight poderoso também, gente. A mudança do ambiente, a comunidade, né? Como que isso, cara, começa mudando a sua mentalidade e expande até o ponto das pessoas te verem de uma forma muito mais valiosa. O nome disso, Regis, é efeito associativo. Então, quando você consegue criar o efeito associativo do seu nome com alguém, você pode agregar valor ou detrair valor. Então, por exemplo, eu vinha para os masterminds. Nessa época, era a minha estratégia da época, tá, gente? Eu tô contando coisa aqui de 5, 6 anos atrás. Hoje a estratégia é diferente. Mas naquela época, qualquer palestrante que tivesse, eu tirava foto. Mano, eu lembro do Christian Barbosa, eu esperei não sei quanto tempo pra tirar foto com ele. Porque lá pra Paracatu, para as pessoas que estavam lá na minha cidade, eles não tinham acesso a essas pessoas. Então, eles viam uma foto minha com a pessoa e falavam, esse cara é muito bom, olha com quem ele tá andando, olha com quem ele tá perto, olha com quem ele tá aprendendo. Então, foi se criando esse efeito associativo muito forte. Eu saí na revista do Sebrae, né, como um case. Então, mais valor agregado. Chegou um momento que a gente fez um workshop com 50 empresários da minha cidade me pagando. Você imagina, eu tinha 19 anos e eu coloquei 50 empresários para me ouvir. Entendeu? Animal. Então, o que me levou hoje a ter os contratos que eu tenho, né? A gente vai chegar lá para falar de quanto que a gente cobra e tudo mais. Foi essa construção de valor agregado em cima do nome de um profissional. Animal. Entendeu? Animal. Eu tô contratando agora. Eu te falei que fiz uns stories falando que tô contratando as pessoas pro meu comercial. Aí vem aqui uma enxurrada de pessoas me mandando mensagem, né, no Instagram. Querendo trabalhar com você. Primeira coisa que eu vejo, que eu clico no Instagram, é olhar o perfil. E a primeira coisa que vai gerar valor para mim ou não é o efeito associativo. Deixa eu ver onde que essa pessoa tá. Que evento que ela vai. Com quem que ela anda. Perfeito. Entendeu? Quando não tem nada, beleza, é neutro. Mas às vezes ela vem num evento da Eduz. Eu falo, opa... Já veio diferente, né? Associa já veio diferente. Animal, cara. Inclusive, eu lembro que o primeiro case que eu vi direto, né? Então, eu lembro que nessa época 2015, você ainda tava com essa agência de serviços, depois você veio pra infoproduto, lançamento, né? Com a Wins, né? E eu lembro que foi nessa época que a gente tava lá no Mastermind, né? Do Natanael. E você foi apresentar um case do Pyong e do Evandro Viana, né? Só que, assim, o case era muito pouco sobre a estratégia de lançamento em si, apesar de você estar fazendo um debriefing de lançamento ali, e muito sobre esses mecanismos que eu falei, cara, o povo do infoproduto não tá acostumado a ver isso não, cara. Tem um negócio diferente aqui no Bruno, né? Aqui na agência, em você e tudo mais. Porque eu lembro que você
nesses 2 lançamentos, você falou muito sobre mídia, não mídia assim, tráfego, mas mídia, como aproveitar o Pyong Lee estava sendo do Big Brother nessa época, acho que era 2018, 2019, como aproveitava desse buzz, né, dessa audiência, desse branding que ele já tinha. O design, então assim, cara, o design das peças dos criativos, das páginas, né, um processo comercial na hora do lançamento, enfim, você já tinha colocado elementos ali de branding, de comunidade, de comercial, que eram coisas que não eram tão comuns pra época, né? A galera tá fazendo 3 vídeos e lançava no quarto. 2019, padrão. Total. E você colocou um negócio que eu falei, cara, esse cara é diferente. Eu percebi que ali você já tava vendo uma coisa que normalmente os lançadores não estavam acostumados, né? Você já tava colocando elementos de marca, de comunidade, cara, que... Falei, porra, o jogo vai ser sobre isso, né? E dito e feito, em 2020... A gente começou a ver a maioria dos lançamentos e estratégias dando muito resultado para quem já tinha comunidade, branding, né? Quem já tinha outros elementos que não fosse só estratégia de performance, né? Isso. E da onde você descobriu isso? Porque isso foi o quê? 2018, né? Que parte da sua história você falou, porra, eu tenho que olhar para essas coisas também? Então, a gente... Primeiro, o nosso background começou como uma agência de social media. Chegou um momento que a gente começou a estudar sobre... campanha de vendas online, só que a gente não começou a aplicar que for produto. Primeiro a gente começou a aplicar com empresa tradicional. Nós atendemos mais de 100 empresas tradicionais. Entendi. Isso já com a Wins? Com a Wins. A Wins não era uma agência de lançamento, ela era uma agência de geração de resultado para negócio tradicional. Clínica de estética, padaria, tudo. Entendeu? Só que, pô, na época era serviço e eu não sabia fazer o que eu faço hoje. Então, o máximo que a gente cobrou como serviço foi R$5.000. Falei, não vai ter escala. Eu tava nos masterminds já, vi a galera fazendo infoproduto. Falei, eu vou ter que virar coprodutor. Aí foi quando eu falei assim, ó, acabou esse negócio de prestar serviço para empresa tradicional. Aprendi muito, tanto que hoje eu consegui ajudar essa galera, porque eu fiquei 1 ano fazendo só isso. E aí, fui para infoproduto. E aí... transitei, né, a Wins de uma agência tradicional para uma agência de coprodução, uma agência de lançamento. Beleza. Só que a gente sempre foi muito apegado com design, a gente foi muito apegado sempre com marca, porque a gente tinha que se preocupar com isso para as empresas que eram mais tradicionais. Entendi. Até porque você não pode simplesmente chegar lá para uma empresa que é tradicional e achar que é só a copy que vai resolver. Não, a gente cuidava de restaurante, a qualidade da fotografia do Instagram... fazia diferença. Perfeito. Então, a gente já era apegado muito com essa coisa estética, com essa coisa de marca, porque a gente olhava para isso, né? E a gente quis trazer isso também para o mundo dos infoprodutos. E eu sempre falo, você tem que pegar uma coisa que você é bom, cara, e entrar naquilo. Nessa época, a gente não era a melhor agência de tráfego. Não era, de lançamento. A gente também não era a melhor agência, vamos supor, de, sei lá... De copy a gente era bom, mas não era a melhor agência de copy, pra querer dizer que a gente era absurdo em copy. Mas a gente era muito bom em design, velho. A gente era, tipo assim, era difícil pra gente alguém ia pegar a gente nesse sentido. Em design e produção, que de audiovisual também a gente mandava muito bem. Então a gente sabia que isso ia ser um diferencial nosso. Que às vezes eu falo pras pessoas, pô, tipo, o cara tem uma agência, eu pergunto, qual que é o seu diferencial, cara? Por exemplo, uma agência para cuidar de mim hoje, ela pode ter um tráfego mediano, mas o design, se ela não for absurdo no design, eu nunca vou querer que ela cuide de um produto meu. Entendeu? Porque eu valorizo isso porque é importante para o meu negócio. Perfeito. Entendeu? Então, você vai pegar meu sócio, por exemplo, que também trabalha com design, não adianta você pegar uma agência que é fraca de design. Então, a agência tem que saber isso. Onde que é meu ponto forte? É tráfego? É copy? Onde que é? E eu vou usar isso como diferencial. Perfeito. Então, os nossos players, por exemplo, vamos pegar o Evandro Viana, pô, ele tinha uma puta imagem fora do infoproduto, cara. Fora do curso online. Então, eu não tinha que preocupar somente com o lançamento dele, com a conversão da venda. Eu tinha que preocupar com o eco que ia dar na imagem dele pós-lançamento. Perfeito. Então, não adiantava eu chegar lá e... fiz um lançamento maravilhoso, mas eu ferrei a imagem do cara. Entendeu? Então, o que a imagem dele... O que a imagem dele precisava ter? Um baita líder que move uma multidão de pessoas ao redor dele, um cara que é muito bem sucedido, tinha alguns atributos que tinha em volta. Então, assim, tudo que a gente desenhasse de audiovisual, de design, precisava reforçar essa imagem para depois do lançamento. Perfeito. Entendeu? Então, eu particularmente falando, todo lançamento é uma baita oportunidade de construção de marca. Porque você atinge uma massa absurda em um curto espaço de tempo. Só que a imagem que fica, ela tem que ser muito cuidada. E as pessoas não têm a percepção disso, entendeu? Ou seja, você sobe o hype da audiência
Gera uma mesmo sem você se preocupar com marca, você já gera uma percepção da sua marca. Total. Só pelo fato de você subir aquele nível de audiência e tudo mais, né? Mas se você não tem uma entrega condizente com aquilo que você fez durante o hype do lançamento, você queima a sua própria imagem. Total. De forma bem resumida é isso, né? Total. Que é o que acontece com quem vende um produto e não entrega direito, não tem uma transformação, uma oferta, mas não tem uma transformação, uma experiência na prática, né? Total. E não ecoa isso a seu favor. Puta insight, cara. Eu tenho essa percepção, entendeu? Assim, o lançamento não é só para gerar resultado, o lançamento é para construção de marca também. Muito bom, muito bom. É uma métrica adicional, né? Total. Cara, isso é um insight legal, gente, porque é um ativo. Você já pegou, sei lá, 10, 50, 100, 200 mil reais para colocar em tráfego para gerar mídia para um lançamento. E esse ativo que é a sua marca, a audiência que você desenvolveu, ela pode gerar um LTV, ou seja, um resultado muito maior pós, simplesmente se você tiver uma marca que, cara, é condizente com o que você quer passar, né? E eu vou te falar uma coisa que vai chocar um pouquinho. E a gente fazia isso para quem não ia comprar o produto. Entendeu? Caraca. Eu não tava fazendo isso só para quem ia comprar. Eu tava fazendo para quem não ia comprar. Cara, fala mais. Isso é interessante. Ué, o cara não comprou, mas terminou o lançamento. Qual que foi a imagem que ele ficou da pessoa? Perfeito. Pô, o cara é pica pra caramba. Eu não comprei o produto, mas o cara é incrível. Entendeu? Então, teve muita gente que chegou em mim e falou do Evandro. Falou, caraca, velho, que cara muito top, velho. Que cara massa. Falei, você comprou o produto? Não. Porque não era pra ele a promessa, mas a percepção que ficou na mente dele... Ele continua ecoando a mensagem do cara. A mensagem do cara. É isso aí. É igual a gente vendendo, sei lá, um carro que a gente não pode comprar ainda, mas a gente fala sobre, né? Exato. A gente vai aumentando o awareness e a percepção de valor daquele carro, por exemplo. Exato. Caraca, que insight. Muito legal. Então, eu tenho muito essa cabeça, pô. Sei lá, às vezes eu vou fazer um produto, por exemplo, de R$ 997 reais, que um certo público que me pagaria, tipo, 100 mil, nunca vai comprar esse produto de 997. Mas ele tem que ficar com mais desejo de ficar próximo de mim depois de ver esse produto do que se ele olhasse e falasse, ih, tá vendo? Não é pra mim, não. Então, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Por isso que o audiovisual, design, essas coisas vão importar nisso, pra construção dessa imagem. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, você não faz lançamento, não é só pra quem vai comprar de você. É pra quem não vai comprar, vai ficar com desejo de comprar, ou não vai comprar aquele produto, mas vai ficar com a percepção que você é alguém de alto valor. Perfeito, entendeu? Perfeito. E faz o member get member ainda, né? Às vezes ele vende pra alguém que tenha condições de comprar, esteja no momento da oferta e tudo mais. Ou às vezes ele não queira aquele produto, porque não é pra ele, mas ele mesmo assim vai sair falando que isso é o cara. Muito entendeu? Bom, muito bom. Aí isso não tá ligado, Regis, ao que você tá dizendo, tá ligado à imagem. Então, por que os criativos nossos serão incríveis? Porque eu queria que o cara batesse o olho no criativo, não escutasse nada que o Evandro tava falando e falasse, peraí, velho, esse cara aqui é o cara. Que foi o que aconteceu com você. Exatamente. Você viu o case dele e falou, mano, esse cara é muito massa. Exatamente. Eu vi com outros olhos ali. Foi outra percepção, cara. E eu sou um cara mais estilo pragmático, assim, né? Eu vou pra planilha, eu olho o negócio. Mas quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, é diferente. Deixa eu parar pra ouvir, porque tem coisa aí que ele tá vendo e eu não tô vendo. A percepção de valor sobre o Evandro cresceu na sua mente. Quando Animal. Mesmo sem comprar. Você ficou com a percepção Perfeito. Cara, e em que momento, então, você veio aí com a Wins, eu lembro dessa época, 18, 19, né? Qual foi o momento da virada que você falou assim, vou pro jogo de serviço, de imersão... E você realmente falar de branding. Esse é meu game, né? Vou sair da coprodução e entrar nisso. Cara, eu falo era porque era isso que a gente fazia na época, né? Mas a gente era muito bom de construção de posicionamento, marca e construção de comunidade dentro de um movimento. A gente tinha essa força muito grande. Legal. E a gente até na época falava muito sobre construção de movimento, que eu entendo que é uma coisa importantíssima e a evolução do movimento é você conseguir fincar isso numa comunidade. Cara, né? você pra mim foi o cara que abriu o tema movimento. Assim, a primeira vez que eu vi na vida alguém falando de movimento, ainda mais no mercado digital, foi com você. Foi assim, tempo, hein, cara? Faz tempo. 2019. 19, né? Eu lembro, cara. O primeiro vídeo que eu vi alguém falando não sei o que de movimento e tal, foi ali. Foi a segunda vez que eu falei, preciso me conectar com o Bruno. Isso aí foi quanto tempo atrás, cara? Foi... Até em 2023, 4 anos atrás. É isso 4 anos. Eu era um louco falando disso sozinho, não falava disso no mercado. Mas, enfim, a gente era muito bom disso. E aí a gente construiu o case do Pyong em cima disso daí, né? Que, na verdade, o case do Pyong era para ser um movimento que era uma campanha, ok? De lançamento. Então, o movimento era uma campanha de lançamento que nos chamava
campanha, chamava movimento, e aí, no final, acontecia as vendas, mas o que tinha de diferenciação é que as pessoas divulgavam, como se fosse um evento da vida delas. Então, imagina que a campanha de lançamento, você não tem as pessoas divulgando. Sim. A gente fazia um batalhão divulgar, porque aquela campanha não era uma campanha, era um movimento. Então, era uma campanha disfarçada de movimento, vamos olhar dessa forma, né? E era real, porque toda campanha ela tem uma aula 1, 2, 3 para ensinar alguma coisa, e a gente queria ensinar algo que ia ajudar a acabar com a depressão, acabar com a ansiedade. Então, tinha uma causa muito forte por causa disso, a gente criava uma narrativa muito massa e fazia as pessoas direcionar. Então, esse foi o case do Pyong, que já foi um case massa demais, que a gente mostrou nos Masterminds, e foi muito chique que a gente conseguiu fazer. Agora, com o Sérgio Bertolucci, foi onde que abriu realmente a bandeira nossa. Porque com o Sérgio, eu já estava estudando sobre branding, eu já tinha esse know-how de movimento, e eu falei, eu vou construir uma comunidade absurda com ele. Legal. E aí, não só um movimento de uma campanha só, eu queria uma comunidade que tivesse com ele pra meu irmão, tipo, a gente vai pra cá, vamos junto, a gente vai pra cá, vamos junto. E uma comunidade que pudesse ter um senso identitário muito forte, ou seja, as pessoas pudessem se reconhecer dentro da comunidade e pudessem até mesmo mudar a própria forma de viver quando entrasse naquela comunidade. E a gente construiu os Super Humanos, né? Que foi a comunidade. Eu lembro disso. Animal. Só esse nome aí já mostrou outra... Mano, o Sérgio, ele era o cara de trincar o abdômen. Ele falava, vou te ensinar a trincar o abdômen, etc. Eu falei, Sérgio, a gente precisa fazer uma coisa muito maior do que isso e tudo mais. Vamos criar um nome pra essa parada. A gente foi e criou Super Humanos. Fazer pessoas comuns virarem Super Humanos. Aí tinha os 5 pilares, né? Que era sono regenerativo, alimentação saudável, treinamento físico-comportamental, respiração ideal e comportamento adequado. Esses eram os pilares da comunidade dele, né? Do método dele. Quem era um super-humano precisava ter essas coisas, essas 5 coisas alinhadas, entendeu? Aí, pô, você é louco, tipo, eu sempre olhei pra isso, sempre gostei, né? E ele já falava desses 5 pilares, só que não tinha não tinha um nome em cima que chancelasse a parada. Aí a gente criou os Super-Humanos, fizemos um baita trabalho de posicionamento, tipo, a gente mudou tudo, velho. Ele era um treinador físico. A gente virou e falou, não, agora você é um treinador físico-comportamental. Você vai mudar o comportamento das pessoas através do treinamento físico. Então a gente começou a criar um case que ficou muito forte e esse case começou a ir pro mercado. Então a gente, na época, tinha um brand book estruturadaço com tudo isso e algumas pessoas começaram a ter acesso. E aí, alguns players do mercado que eram muito grandes começaram a me procurar para fazer isso. Então, eu lembro disso, cara. De novo, a primeira vez que eu vi também brand book foi com você. Porque a galera não fazia brand book de lançamento. Fazia campanha, o funil, né? Mas o brand book da campanha, do lançamento, foi a primeira vez que eu vi. Foi com vocês também. Total. E assim, a gente tem essa coisa... Porque, lógico, né? A gente fez isso há 3 anos atrás. Então, o que eu penso hoje, ainda é muito mais na frente do que estamos fazendo agora. É normal. É normal, faz parte. A gente tá, né? Então, tem coisas que eu falo aqui que a gente fazia na época que a gente faz totalmente diferente hoje. Sim. Mas nessa época... Mas fazia sentido pro contexto, fazia sentido pro contexto. E aí, o pessoal começou a ver isso daí e começou a vir atrás. Um deles foi o Marcos Marques. Entendeu? Que hoje, pô, tá voando aí. Acho que o Marcos é o nosso maior case de trabalho mesmo, de consultoria, por tudo que ele se tornou, né? E, cara, o Marcos foi na minha casa na época, ele falou assim, tô sendo IBC e tudo mais, vamos fazer um trabalho. Eu falei, cara, bora, vamos fazer. Aí ele falou, vou crescer, velho, vai ser muito bom, você vai virar eu vou virar um case muito grande pra você. Aí eu falei, bora, acredito em você, mas eu não imaginei que ele ia crescer tanto assim, né? Cresceu de forma absurda e virou realmente esse case grande. Mas, por exemplo, no caso do Marcos, ele não foi atrás de mim para eu fazer o tráfego, a copy, para a gente poder fazer toda a estrutura que a gente fazia na Wins. Ele só queria essa parte de posicionamento, só queria essa parte de marca. Entendi. Entendeu? Ele queria só isso. Ele já tinha o restante do time. Quando rolou isso, já foi Blanks, né? Que é a empresa atual ou não? Não, aí ainda era Bruno Andrade Consultoria. Bruno Andrade Enterprises. Era Enterprise. Aí eu falei, pô, velho, então, tipo, antigamente, pra eu fazer um tipo de negócio nesse mercado digital, eu tinha que se virar ou lançador da pessoa, ou não tinha mais nada. Entendi. Então, no negócio do Sérgio, eu tinha 50% do produto dele, e ele tinha 50%, e a gente tinha a agência que tocava tudo. Tráfego, copy, lançamento. E o que o Bruno fazia? Posicionamento e marca. Eu tava sempre em cima disso. Só que aí eu percebi que eu podia vender só o serviço para pessoas que já tinham todo o restante, tráfego, copy, tinha tudo, mas que queriam esse trabalho que eu fazia específico. Isso tem a ver com posicionamento também, né, cara? Você já tinha
uma necessidade criada no mercado. Você não foi concorrer com... Eu até coloquei uma parada aqui, cara, tipo brand versus performance, né? Não é versus, é complementar, né? Então, assim, as pessoas já estavam fazendo performance, já estavam fazendo tráfego, copy, e já tinham uma necessidade que talvez eles nem reconheciam que o seu posicionamento, né, de brand, posicionamento de movimento poderia ajudar. Então você só complementou, né? Já existia dor ali, né? Sim. Então você não precisou fazer um esforço de educação do mercado muito grande para colocar o que você fazia. Não. Você só chegou, o negócio destravou assim. Vamos lá. O que ficam os aprendizados disso daí, né? Primeiro, eu sabia muito bem quem que era o meu público. O meu público eram pessoas que já estavam num outro nível dentro do mercado digital. Perfeito. O Eugênio falava pra mim, cara, você tem que falar só com Golden pra cima. Ou seja, você já tinha consciência do seu perfil de cliente ideal, né? Você não abria isso pra todo mundo. Então, eram pessoas que já faturavam ali acima de 5 milhões. O ideal mesmo é que tivesse faturado acima de 10. Entendi. Né? Entendi. De faturamento, para poder conseguir ser o meu cliente ideal. Então, aí, você não falava nada no Instagram sobre isso? Nada. Eu só mostrava algumas coisas que eu estava vivendo. Porque o meu cliente, ele não estava diretamente no meu Instagram. Ele estava em redes de relacionamento que eu acessava. Aí começou o seu movimento ali nos masterminds. Foi. Aí eu falei, tá, onde que tá esses caras, então, que podem me pagar por uma consultoria só de posicionamento de marca, focado nisso daqui, para construção de comunidade, etc. Quem é essa galera? Essa galera tá nos masterminds. Então, o meu tráfego virou mastermind. Entendi. Então, em vez de investir em tráfego, eu investi em mastermind. Quanto que é? 150 mil? Tá bom, vai. E aí eu comecei a escalar meu ticket rápido também, né, cara? Que eu saí de um ticket de 100... Então, perfeito, cara. Isso também é um insight bom, gente, porque o ambiente... De novo, o ambiente, né? História do mês. Que nem você falou que você foi pra São Paulo. O fato de você ter entrado nesse ambiente talvez tenha te posicionado num nível que o seu ticket escalou absurdamente, né? Exato. Você não começou de R$1.000 pra onde você tá agora nesse serviço. Não. Você já começou ali em cima, né, cara? Eu comecei... A primeira que a gente fechou foi 100 mil. Então, a primeira. Já começou ali em cima. Então eu falei, agora eu vou dar consultoria. Aí tanto que foi por isso que eu terminei a sociedade com o Sérgio, porque eu queria... Entendi. Aí eu falei, cara, eu vou focar nisso daqui. Eu falei, Sérgio, não vai dar pra eu poder ficar fazendo as consultorias aí também, cuidar do negócio todo. E eu queria ajudar mais gente. Porque depois que a gente faz isso, aí... Uma coisa é você pegar e estruturar tudo. Vai os 3, 4 meses pra estruturar. Aí depois é mais tráfego, copy, etc, né? Então, o negócio do Sérgio já tava mais que no piloto automático. Então eu falei, Sérgio, eu vou sair... E agora eu vou focar em dar as consultorias. Foi quando a gente foi dar a consultoria aqui pra Eduz, que aí eu mudei de cidade. Perfeito. Aí já tava na pandemia, já tava começando outro movimento no mercado, né? Que aí o Marcos, né? Eu sou muito grato ao Marcos por tudo, mano. Ele que conectou, né? Por tudo. Pelo case que ele virou, né? Eu tive a alegria de ajudar ele desde esse início até hoje, né? Tô junto com ele, tô lá no Giants. Tem muita alegria e orgulho mesmo do que a gente fez junto. E muita gratidão por ele ter me conectado com o Eduz, né? Daí ele me conectou com o Eugênio. Aí eu, fiquei uma semana na Eduz, fiquei apaixonado. Falei, cara, eu quero viver isso aqui. Aí eu mudei, junto com a Alessandra pra cá, pra Sorocaba. E a gente passou esse tempo, 1 ano aqui, vivendo com vocês, né? E quando a gente começou, cara, nesse processo, foi muito massa isso daí. Porque, assim, olha a importância de você ter uma marca forte, né? Eu saí da sociedade... com o Sérgio, já atendendo o Marcos. O Marcos já virou um case rápido. Desse case, e não só por causa minha, mas por tudo que ele fez também, e é importante você escolher cliente. Às vezes chega um cliente e fala assim pra mim, eu quero que... Eu falo, você vai virar case? Vou. Mas não depende só de mim. O cara virar case, o cara tem que ser bom também, entendeu? Então, assim, a gente não tá nem aí pra poder ficar pegando cliente que vai pagar. A gente quer que o cara vire case. Então, a gente gosta muito de escolher a pessoa que a gente vai atender, porque a gente tem que ter o trabalho dela pra poder dar certo também, né? Perfeito. Então, graças a Deus, a gente teve vocês como clientes e teve o Marcos que voou muito rápido. Perfeito. Então, explodiram. E aí, o que começou a acontecer? Outras pessoas falaram, eu quero isso também, quero isso também, quero isso também. Daí, a gente começou a escalar o ticket nosso. Saiu de 100 para 150, depois para 200 e depois para 350. Animal. A gente não fez assim de 200 para 250, a gente saiu de 200 para 350. Cara, então, isso, eu acho que... Aí esse é o seu momento atual, né? O momento que você tá 350, isso. Então você tem a consultoria, você tem o mastermind e também as imersões, né? Isso. Então, assim, você criou uma jornada, um funil aí que... Desde o início ele já é de alto valor, né? Ele já é high ticket, ele já tá nessa categoria. Eu comecei de cima para baixo. Tem razão, né? Você começou direto na consultoria e agora que chegou no ref máxima, né? Que tá 20 agora. É isso aí. Mas mesmo assim... Mesmo assim já é exato. Agora sim, cara, o mesmo produto
né? Você, pra mim, é o case disso, cara. O produto que talvez, se o cara entrar num Orkana e for pedir pra construir uma marca, ele compra por 5, 10 mil reais, você consegue vender 350. Na prática, quais são os elementos? Se você é bom nesse negócio de pilar, de organizar, o que é que você precisa cuidar para você garantir essa percepção de valor que se transforma em monetização e remuneração? Cara, primeiro assim, é entender que muito é pouco sobre o produto que você vende. Perfeito. Entendeu? Animal. Porque o benefício funcional de uma marca de uma bolsa, vamos falar disso aqui. O benefício funcional de uma bolsa normal ou uma bolsa da Louis Vuitton é o mesmo, vai carregar coisas. Só que tem um benefício total emocional entre a pessoa que carrega uma bolsa da Louis Vuitton e carrega uma bolsa normal. E tem também a qualidade do produto, que não dá para se comparar, né? Então, a primeira coisa, nós somos uma empresa de alta qualidade. O nosso posicionamento de diferenciação no mercado é alta qualidade. Perfeito. Então, se você pegar qualquer projeto de marca feito pela gente hoje, comparado com um projeto de qualquer lugar, você vai ver uma diferença gritante entre qualidade. Não dá pra comparar. Mano, você não compara uma Ferrari com um Fusca. Perfeito. Por mais que sejam carros, né? Por mais que os dois levem no mesmo lugar. É muito pouco sobre o produto, né? O produto é commodity nesse caso. Exato. Só que o maior benefício que existe, o maior benefício nesse caso não é nem tanto o funcional. No nosso caso, é o emocional. Perfeito. Entendeu? A gente tem pessoas que estão do lado nosso que falam, cara, eu paguei 350, mas se você falasse que era 500 mil, a gente pagaria. Tipo, eu não tô nem aí, porque pra mim não tinha outra opção se eu não fosse fazer com vocês. Entendi. Entendeu? Aí eu vou te dar uma visão só pra você poder ter clareza. Você concorda comigo que tem pessoas que já pagaram 500 mil reais em um carro? Só que foi lá e pagou 50 reais na marca no Orkana? Ok? Eu quero a pessoa que vai pagar 50 reais no carro e vai pagar 500 mil reais na marca. Porque ele entende que a marca é o maior ativo dele. Perfeito. Entendeu? Ele pode falar assim, meu irmão, eu ando de Uber, mas na minha marca eu vou pagar 500 mil. Perfeito. Ele vê a marca como um ativo, né? Isso. Não simplesmente como um negócio que tem que ter. Exato. Né? Realmente aquilo tem valor pro negócio dele. Isso, é a coisa mais importante que eu tenho, isso aqui. Porque é por aqui que eu vou ser lembrado, é por aqui que as pessoas vão me conhecer. Perfeito. Esse é o meu maior ativo. Então, o nosso cliente, ele tem consciência disso. O cliente tipo, o cara que pensa em fazer uma marca no Orkana, ele não tem nem que conversar comigo. Perfeito. Entendeu? Tá tudo bem, tá tudo Faz certo parte. quanto a isso. Mas aí eu vou te contar uma história. Só pra você ter uma noção do quanto que isso é poderoso. Isso aqui é um conceito chamado visão interna e visão externa. Eu fui falar com o Joel, que tava num almoço com ele. Não foi um almoço, não, foi um café da manhã com ele. Lá no encontro, lá em Maceió, que tava tendo. Aí ele, a gente já se conhecia há muito tempo, e ele falou pra mim, irmão, me fala o que você tá fazendo. Aí eu falei assim, vou te contar. Aí falei exatamente o que nós estávamos fazendo. Ele falou, quanto você tá cobrando? Aí eu enchi o peito assim, grandão. Falei, pô, tô cobrando 150 mil nessa época. Aí, tipo, na minha cabeça, ele ia falar assim, pô, mano, parabéns, 150 mil e tudo mais. Aí ele falou assim, 150 mil pra fazer tudo isso que você tá fazendo? Cara, tá barato. Tá errado, você tá cobrando errado, seu cheque tá errado e tudo mais. Não quero... Aí eu, como assim, pô? Eu falei, não, aqui no grupo tem gente pra poder pagar 1 milhão pra você fazendo isso aí. Você tá falando povo errado, sei o quê, pá. Daí eu fiquei aquilo na minha cabeça. Porque qualquer pessoa que eu conversasse falaria pra mim, não, ó, parabéns, 150 mil, pá. E aí eu falei, será que a minha visão interna tá baixa, velho? Porque eu já tinha noção disso. Aí eu falei, não é possível, velho, que as pessoas estão me vendo maior do que eu mesmo. Que chega uma hora que isso acontece, você cresce tanto que você não se vê grande do tamanho que as pessoas estão te vendo. Perfeito. Aí eu falei, eu vou fazer um teste, eu vou subir o preço. Aí, daqui a pouco eu falo do seu Elix, que foi o que aconteceu com o seu Elix. Aí eu cheguei numa reunião e a pessoa me perguntou, quanto que é? Aí eu falei, é 400 mil reais parcelado e é 350 mil reais à vista. Ela falou, eu vou fechar à vista. Caraca. Foi literalmente isso, velho. Se você me pergunta como é que eu cheguei no preço de 350 mil, foi assim. É isso, velho. Foi assim. Aí eu saí. Cara, e você já tava... Você já falou aqui, você já tava rodando nos masterminds, ou seja, o ambiente que você já tava... Não era um ambiente de pessoas que pagariam 150 mil. É um ambiente de pessoas que já estavam acostumadas a pagar esse outro preço. Ou seja, era só você falar. Era só falar. É só falar. Aí me fala hoje pra fazer por 150. A minha visão interna ela sabe o que a visão interna sua não admitir isso? Então eu não olho pra 150 mais. Então aquilo que era muito pra mim, hoje é muito pouco. Entendeu? E os 350 que virou meu teto, e agora eu penso, não, cara, a gente tem que subir pra 500 mil. Então,
você ser uma pessoa que vai agregar valor no seu produto tem a ver com a visão externa, que é como as pessoas te enxergam, mas o mais difícil nessa história é a visão interna. É você se enxergar como esse cara que vai chegar lá. Perfeito. Animal, cara. Muito, muito bom mesmo. Animal. Total. Cara, e assim, quando a gente chega nesse momento, eu vejo assim, hoje já é meio óbvio que posicionamento, branding, comunidade, né, experiência do cliente, tudo isso, ele literalmente aumenta a percepção do valor, que aumenta o ticket, que aumenta resultado, que aumenta eco, awareness, tudo isso, no mundo de infoproduto também, né? Então, até então a gente negligenciava muito esse negócio, né? Até hoje tem muita gente, mas é mais quem está iniciando no mercado de infoproduto, né? Normalmente entra pelas estratégias de performance, de lançamento e não olha para isso, para esse papo que a gente está falando. Mas você acha que, assim, olhar para esses pontos que a gente acabou de falar, eles são relevantes desde o início da jornada ou só realmente quando o cara cresce, né? Hoje, se você estivesse começando hoje, falar, cara, vou lançar um infoproduto, descobrir esse mercado, cara, quero viver disso, você já começaria a se preocupar com essa história de brand e tudo mais? Ou não? Você fala assim, cara, começa a olhar para isso depois se fizer 1 milhão. Então, vamos lá. Branding é uma caixa de ferramentas que você pode utilizar para construir uma marca. Dentro dessa caixa de ferramenta, há uma ferramenta que sim, você deveria olhar desde o início. Uma ferramenta que se chama posicionamento. Perfeito. Desde o início. Desde o início. Porque o posicionamento, ele... O que é posicionamento? O que eu faço, para quem eu faço, com qual diferencial. Legal. Entendeu? Então, cara, quando o cara não tem clareza sobre esses 3 Qs, é muito difícil ele acertar uma oferta certa. Muito bom. E no início, o cara tem que acertar a oferta. Perfeito. Entendeu? Então tem a ver com a estratégia de performance no final Lógico das que contas. tem. Sim, Total. Porque eu preciso saber. Porque quando eu fui começar, por exemplo, a referência máxima, eu sabia o que eu ia fazer, né? Para quem eu ia fazer e qual que seria meu diferencial. Isso aqui é básico. Entendeu? Perfeito. Se eu chegar para o infoprodutor agora que está começando a vender, eu falo, beleza, irmão, o que você faz? O cara tem que saber responder. Perfeito. Para quem que você faz? Isso aqui é público. Né? Qual público-alvo? O cara tem que saber. E qual que é o diferencial seu para os concorrentes do mercado? Se ele não sabe me responder isso, ele vai demorar mais para performar. Perfeito. Animal. Entendeu? Aí depois ele preocupa com identidade visual, verbal, comunidade lá para frente, entendeu? E assim, cara, o expert no nosso mercado digital, principalmente no início, ele é o próprio produto, né? E você fala uma coisa que eu acho muito legal, que tem a ver com como você vira e mexe a sua headline, né? Você é guia de bons mensageiros, esse tipo de coisa, né? Eu acho isso animal. E pensando nesse expert como produto, o que você acha que é relevante para ele se posicionar? Então, assim, a mensagem clara, né? Você tem alguns pilares nesse sentido, né? Fala um pouco sobre isso. Tem. Antes de eu falar isso, deixa eu só fechar o assunto do seu Elias, né? Eu fui cortar o cabelo com o seu Elias. Seu Elias é o referência máxima em barbearia, ele né? É o maior do mundo isso daí. É o maior do mundo, né? Tem um brasileiro que é o maior do mundo, faz que é o seu Elias. Aí ele cobrava R$100 e eu esperava que ele ia cobrar uns 500, né? Aí eu... Pô, eu lembro dessa história, isso é animal. Eu falei com ele assim, pô, quanto você cobra, seu Elias? Ele falou assim, R$100. Eu falei, e seu sonho? Ele falou, meu sonho é cobrar 1.000. E eu já tava esperando que eu ia pagar 500 no dia que eu fui. Aí, na hora de passar o Pix lá, né? O Pix não, passar o cartão, né? Aí eu fui e passei os R$1.000. Falei, ó, eu vou ser o primeiro cliente a te pagar R$1.000. Travou o negócio, porque eu já vim aqui esperando que eu ia pagar 500. Na hora que você falou assim, eu fiquei até chateado. Então, a partir de agora, você tem que cobrar só isso. Desde então, ele deve cobrar uns 10 mil. A agenda dele tá lotada para 3 meses agora. Caraca, velho. Com esses R$1.000. Caraca. Entendeu? Porque ele tinha o sonho de cobrar 1.000, mas não, é porque ele não tinha cobrado ainda. Se ele tivesse falado para mim que era 1.000, eu tinha pagado. Você tinha pagado. Entendeu? Então, tem muita gente que pode cobrar mais alto, não cobra porque ainda não tem visão interna suficiente para poder cobrar aquilo. Perfeito. Entendeu? Então, se eu pudesse deixar um conselho aqui para quem tá nesse podcast, que a gente tem que pegar um insight, é só esse. Percebe se o valor interno seu tá grande o suficiente, como a visão externa também tá. Porque, às vezes, as pessoas estão te vendo maior do que você mesmo tá te vendo. Não, e assim, todo o resto pode já estar alinhado com essa percepção de valor boa, né? Ele já tem uma puta mensagem, já tem um posicionamento, já tem uma experiência legal. Só falta... Mas é dentro dele mesmo, isso, né? Que não vai. Essa é a maior transformadora. Às vezes a pessoa chega assim e fala assim, pô, e você ajudou o cara a crescer altamente o valor dele? Ajudei. O que você fez? Só falei pra acreditar nele. Ele cobrava. Só isso. Só sobe o preço. Mas vamos voltar aqui. Sim, tem 3 pilares que toda marca
tem que se preocupar em ter, que é o posicionamento único. Aham. Como eu me diferencio, me destaco e me Que é uma ferramenta que a gente já tirou da caixa aqui, né? Já tirou da caixa. Como é que eu, basicamente, estou no mercado e transformo a minha concorrência em algo irrelevante? Perfeito. Posicionamento único. Segunda coisa é uma mensagem clara. Aham. Cara, a mensagem clara é tão importante que eu fico todos os dias pensando em lapidar isso no meu negócio. Aham. Porque a mensagem é o que vai atrair o cliente que você quer. Uhum. Então, às vezes, você define no posicionamento que você quer aquele cliente, ok? Posicionamento, você define quem que você Perfeito. quer atender. Mas na hora de você ter o seu site, seu criativo, os teus pontos de canais para conversar com esse cliente, essa mensagem vai ter que atrair esse cliente. E às vezes a mensagem do cara não tá clara. E aí traz um tanto de clientes qualificados. Perfeito. Entendeu? Então, você definiu o posicionamento? Ok, agora você tem que definir a mensagem para atrair esse cliente que tá ligado a esse posicionamento. Perfeito. E aí... Isso tem a ver com aquele livro que você me deu do Story Brand, né? Exato, a base é lá, 100%. Eu sou assim, Regis, eu decidi ter 3 autores, cada autor tem um livro e eu me aprofundo nesses 3 livros e pronto, entendeu? Isso quem falou pra mim foi o Roberto Tinhachique, falou, você tem que ter 3 autores, acabou e pronto, acabou, entendeu? Animal. Essa história de mensagem eu aprendi muito ali, cara. Muito Donald Miller, Story Brand. Perfeito. Inclusive, ele é cristão, eu gosto daquele cara, velho, ele é massa, tenho muita vontade de conhecer ele um dia. Mas enfim... Eu já fiz tanta coisa daquele Story Brand que eu já... Tem até umas coisinhas que a gente adaptou mais para o mundo que a gente vive, né? Sim, sim. Mas a base é lá. E aí, o terceiro pilar é Primal Branding, do Patrick Hamlin. E aí é como que você constrói uma comunidade forte a partir desses pilares. Né? Legal, legal. Isso foi de tudo que eu estudei. Esses 3 autores, que são Al Rise, Donald Miller e Patrick Hamlin, eles são os caras para mim. São esses 3. Então... Posicionamento, mensagem e comunidade. Né? A gente já falou um pouco de posicionamento aqui, a gente já falou de mensagem. Eu queria entrar nesse tema de comunidade, cara. Porque isso daí... Assim, gente, hoje é muito comum a galera, principalmente no pós-pandemia, sofrer muito com as estratégias de performance em si, né? E a galera chega pra mim e fala, Regis, você tá olhando aí na Edu centenas de milhares de produtores, de afiliados, de coprodutores. Cara... O mercado tá passando por uma baixa mesmo? Os lançamentos estão dando errado? O que tá acontecendo? A galera... Vem muita gente desesperada, né? Porque o cara pegou aquele hype da pandemia, cresceu meio sem saber por que crescer, mas cresceu porque o mercado inteiro cresceu, né? O mar sobe, todos os barcos sobem juntos. Sim. E aí retraiu, né? A pandemia acabou, o mercado deu uma retraída e a galera fica meio desesperada, né? E é um fato, gente. Muita gente tem muita dificuldade hoje de ter os mesmos resultados que vinha tendo lá em 2020, 2021, né? Mas tem alguns fatores, e a maior parte deles vem disso que a gente está conversando aqui, que vem fazendo com que muitas pessoas cresçam mais ainda do que daquela época de 2020 e 2021, né? Fazem lançamentos, fazem mentorias, fazem eventos presenciais, fazem produtos, fazem tudo que o mundo digital sempre pediu para fazer, e eles não estão sofrendo tanto com essa história de lançamento diminuindo performance, porque eles estão fazendo isso que a gente está falando. E eu acho que o elemento comunidade, quando eu paro para analisar, fazer um debriefing desses produtores, é uma das coisas que mais fazem com que eles continuem crescendo, cara. Então, assim, eles têm posicionamento? Tem. Eles têm marca? Tem. Eles têm performance? Tem. Mas quando o cara tem comunidade forte, cara, é meio que vendendo orgânico. É isso. Entendeu? É meio que tirar pedido, não é fazer uma força de venda muito grande, dolorida, né? Investir muito. Então, assim, só que comunidade é um outro bicho, né? Você tem que investir em experiências, tem que investir em várias outras coisas, né? Por isso que eu queria falar um pouco disso, que eu acho que comunidade, o produtor digital que não tem uma comunidade, cara, pode esquecer, ele vai sofrer mesmo. Ele vai cair até decidir mudar de mercado. Agora, o que tem comunidade, ele vai entrar numa outra onda que está se formando. Vamos pegar uma reflexão que a gente pode ter aqui agora. Esse aqui vai ser o quarto podcast, mas olha só. Manda bala. Se a gente pegasse a Apple hoje e nós fizéssemos eles venderem somente para os clientes que já têm um iPhone, o próximo lançamento, vender só para quem já tem um iPhone, quanto que eles iam faturar? Cara, eu acho que eles iam crescer ainda mais, porque eles já têm uma base e tem um ecossistema gigante que consome tudo que eles fazem. Exato. Então, você acha que o que sustenta a Apple hoje são os clientes novos ou os clientes que eles já têm? Os que eles já têm. É ecossistema total, né? O fone de ouvido, o AirPod, ele é um fone de ouvido, ou seja... Exato. É um fone de ouvido, cara. Exato. R$10 é como um fone de ouvido.
mas eles cobram R$2.000 e todo mundo compra. Todo mundo compra. O que sustenta a Apple é a comunidade forte que eles têm. Então, todo ano vai lançar iPhone novo. E não necessariamente quem vai comprar é um cara que não conhece a Apple. Quem vai comprar é quem já tem Apple. E quem já está junto nessa comunidade da maçã, querendo comprar tudo que existe. Então, aquela parada lá que a gente sabe, né? Você pode vender você pode vender mais caro, você pode vender para quem já é seu cliente, comprou algum produto, ou você pode vender com uma frequência maior, né? Aquelas 3 formas de aumentar faturamento. Perfeito. O que eu vejo que a comunidade entra é você conseguir ter o cliente que já comprou de você, comprando e comprando e comprando. O problema... Uma vez eu conversei com a produtora, que eu perguntei para ela assim, ó, vamos fazer um evento? Ela falou, vamos. Eu falei, quantos alunos você tem? Ela, 50 mil. Eu falei, você consegue botar uns 1.000? Ela, não. 50 mil alunos, não tinha 1.000 para conseguir colocar 1.000. Você consegue colocar uns 500? Difícil. Uns 200? Uns 100 vai. Caraca. E com esforço ainda, a gente pode tentar para ver se vai. Falei, pô, mas de 50 mil a gente tem 100 cara ali. É tipo a Apple falar, de 50 mil pessoas que comprou meu iPhone, eu tenho 100 que vai comprar de novo. Perfeito. Você entendeu, velho? Perfeito. Não sustentaria esse negócio. Perfeito. Só que de 50 mil pessoas que comprou um iPhone, as 50 quer comprar outro produto. Exatamente. E só tem uma linha de celular, né? Só tem... falando em Apple, o iPhone é o mesmo. Ele não tem várias linhas de celular. Vamos pegar igual a Samsung, que deve ter uns 50 modelos parados pelo mundo, né? Continua sendo um iPhone, um produto. A comunidade, cara, tem essa função de retenção muito grande. Vamos pegar outra aqui? Vamos pegar a Harley, que você gosta pra caramba, que o Regis é Harley. Tatuei o motor agora. Olha aí, tem que respeitar esse cara. Tem que receber patrocínio aqui. Olha o símbolo aí da marca, ó. Um dos símbolos. Um dos. Né? Mas, cara, olha pra você ver. Você tem Harley, ok? Você se vê ao longo da tua vida continuando andando de Harley, vivendo o lifestyle da marca e comprando outra Harley ou fazendo algum upgrade pra comprar alguma peça? Sem dúvidas. Eu não me vejo trocando de marca, né? Exato. É isso. Você vai continuar consumindo. É isso. E sabe aonde eu me sinto muito bem? Quando eu tô andando de moto e encontro vários caras andando também de Harley em algum bar, em algum posto, em algum lugar. Principalmente, cara, olha que louco, né? Quando você tem Harley, você sabe, você tá na estrada e sempre vem na outra pista várias motos passando, cara, ninguém tá nem aí. Quando é outro harleiro passando, o cara dá sinal e te cumprimenta. O cara nem te conhece, não sabe quem você é, mas é tradição te cumprimentar, porque existe identificação, né? Identificação não pelo produto Harley Davidson, mas pela tribo, pela comunidade, que é justamente o que a gente tá falando aqui, né? Então, quando eu chego num bar, por exemplo, que tá rolando um evento de motos, pode ser que eu não conheça ninguém, mas todo mundo já é meu amigo. Eu já defendo eles antes mesmo de conhecer o cara como pessoa, mas porque eu sei que as crenças deles estão alinhadas com a minha. Né? Que as crenças de liberdade, as crenças de quem gosta daquela tribo, né? Eu sei que os gostos musicais deles provavelmente são muito parecidos com meus, né? Então já gera uma identificação que eu compro no orgânico, né? Se o cara chegar pra mim e falar que ele anda de Harley e me oferecer um produto, a chance de eu comprar dele é 20 vezes maior do que de qualquer outro cara, né? Agora, e se você tivesse o efeito Harley no seu negócio, na sua comunidade, né? O quão mais fácil seria passar pelas dificuldades de crescimento do mercado, simplesmente porque você tem uma tribo fidelizada retendo com você. Exato, mas aí é um outro pensamento. Pensamento entre você ser infoprodutor e ser um líder de comunidade, meu amigo. Então, cara, esse é o game. Por isso que eu acho que quem tem comunidade é quem vai criar uma outra onda e que, cara, a gente vai descobrir logo. Essas pessoas, elas pensam diferente. O cara que tá pensando só em vender um infoproduto, é diferente. É diferente. A mentalidade do cara que quer só vender infoproduto, ele pensa assim, eu tô fazendo esse lançamento para poder ter o ROI X, e aí é isso aí, pai. Isso aí. A mentalidade do cara que quer liderar a comunidade, ele pensa, cara, vai entrar a gente tem que criar essa evolução, né, nesse sentido. É, a nova evolução. O cara sair de ser um expert que lança um infoproduto para ser um líder de comunidade. E tem alguns elementos, né? Lá no Tribes, né? O Seth Godin fala, né? Um inimigo em comum, né? Ou seja, a sua comunidade tem que ter literalmente uma bandeira para lutar, né? Isso aí. E um ponto de encontro, né? É o que eu falei, é o evento de motos em que os harleiros se encontram e provavelmente lá eles discutem sobre isso, né? Sobre isso, e os inimigos são incomuns também, né? Isso. Seja outras marcas, outras crenças, né?
teoricamente é simples, mas é outra mentalidade, né, criar isso. É que para criar, a pessoa tem que ser líder. Entendeu? Não necessariamente o cara precisa saber todos os elementos. Pô, lá a imersão nossa, a gente passa um dia inteiro com 7 elementos explicando passo a passo. Na ref máxima, né? Na ref máxima. Então, na ref o produtor, né? O infoprodutor, o empresário digital que decidir fazer tudo isso que a gente tá falando aqui, ele pode ir na ref máxima pra aprender na prática isso que a gente tá falando, né? Fala um pouco mais. Até porque a gente tem uma parceria com o Bruno, gente. Quem é cliente da Eduz, né? Quem é do Unity e tudo mais, eles têm acesso a essa imersão que, cara... Isso. O cara, ele sai transformado, né? Total, Nossa, ali, enfim, nosso produto, é nosso iPhone, né? A gente tem muito amor por ele. Cara, lá, primeiro dia é posicionamento, segundo mensagem, terceiro comunidade. Aí são 7 elementos, cada elemento desse a gente faz em sala. Então, a gente explica o elemento, mostra exemplos e faz. Então, não é imersão pra você só ver teoria, é pra você fazer na sala e sair pronto. Mas aí, tipo, por exemplo, eu sempre falo, são 7. O último elemento é o líder. Tá. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre a imagem desse líder para poder conseguir liderar e colocar embutido esses 6 elementos na comunidade. Mas se o cara não tiver no coração dele a liderança intrínseca, é mais difícil isso acontecer. Quando o cara tem, ele cria sem nem saber. Entendeu? Então, o que a gente fez foi analisar o que muitos líderes fizeram na história e entender que tinha um padrão de 7 elementos que todos eles seguiam. Então, dá pra desenvolver. Mesmo se o cara for um expert mais tímido, dá pra desenvolver nele isso. Dá pra desenvolver. Legal, animal. Mas se ele tiver carregado no coração dele, nem se ele for o cara disso, ele vai subir numa caixa de isopor, vai começar a falar e vai conseguir fazer a mesma parada sem ele estudar com a gente. Entendi. Animal, entendeu? Cara. Então, a não ser que você seja o Martin Luther King, que você seja o Gandhi, você vai lá estudar. Vai lá no Brincadeira, cara. Mas esses caras também, se eles tivessem... eles fizeram porque a liderança era muito alta, né? Mas até uma pessoa que é avançada, com certeza ela vai aprender. Perfeito. Mas eu tenho que falar isso, porque senão, às vezes, o cara acha que é os 7 elementos que ele vai aprender lá, anotar na... Mas não é, mano. Ele viveu a parada na... se ele não gostar daquilo ali, não adianta ele nem falar, né? Vai dar ruim. Você não viveu o negócio, não vai dar cola. Entendi. Bora lá. Cara, muito bom. Que episódio, hein, gente? Deixa eu ver quanto tempo. Ó, estamos 1 hora. É engraçado, a gente começa a falar aqui, cara, se ficar 3 horas aqui, a gente vai. Mas muito bom. Brunão, eu quero te dar um presente, cara. Eba! Quero te dar um presente. Peraí. Ó. Aí, ó. Presentão, velho. Obrigado pela participação, cara. Valeu. Esse episódio aqui foi... excelente. Cara, eu tava muito ansioso pra fazer esse episódio com o Bruno, porque a gente se vê quase toda semana, né? A gente sai jantar, sai almoçar e se encontra nos masterminds. Eu e o Bruno, a gente é campeão de andar em mastermind, né? E a gente fala muito dessas coisas, cara. E a gente acredita de coração aqui na Eduz que isso tudo que a gente falou pode levar o seu negócio para outro nível, né? Então, se você já tá no jogo, já tá faturando, já tem sua empresa, cara, tudo isso aqui é válido. Mas se você tá começando agora, já começa sabendo disso, porque o mercado, ele tá indo para essa profissionalização, ele tá indo para esse ambiente. Então, tô muito feliz de a gente ter falado aqui, Brunão. Dá um recado final aí pra galera, cara, porque foi muito massa. Bora lá. Galera, um posicionamento único te leva a ter uma mensagem clara que te faz construir uma comunidade forte. Então, se você preocupar com esses 3 pilares, eu tenho certeza que vai ser muito bom para que você se transforme na referência máxima do seu mercado e faça a diferença aí para quem já te segue, tá bem? Tamo junto e vamos pra cima. É isso aí, gente. Se inscreva aqui no canal, compartilha aqui esse episódio. A gente tá avançando cada vez mais aqui com o EduzCast. Vamos trazer vários casos reais, vários parceiros, assim como o Bruno, que tem uma história de transformação e um backstage muito rico para contar sobre a história, sobre tudo que viveu. Então se inscreve no canal, compartilha, né? Vocês vão ver aqui que toda terça-feira tá sendo um episódio novo do EduzCast e a gente se vê no próximo, então. Boa, valeu, Brunão. Tamo junto. Valeu!